Você já parou para pensar no que aconteceu com os 12 apóstolos de Jesus após a crucificação? A história deles não terminou com os milagres ou os sermões, muito pelo contrário. O que veio depois é tão impressionante quanto doloroso. Perseguições brutais, missões impossíveis e mortes trágicas que nos fazem questionar até onde a fé pode levar alguém. E se eu te dissesse que cada apóstolo enfrentou um fim tão marcante que suas histórias ainda ressoam milhares de anos depois? É curioso como muitas vezes focamos nos milagres e esquecemos das cicatrizes. Esses homens comuns, escolhidos para transformar o mundo, enfrentaram desafios que fariam qualquer um desistir, mas não eles. Suas vidas foram um misto de coragem, sacrifício e um propósito maior, algo que parece tão distante de nós hoje em dia. Ou será que não? O que eles viveram, apesar de trágico, carrega lições que podem transformar a forma como encaramos nossos próprios desafios. E aqui vai a provocação. Será que você conhece mesmo a história dos apóstolos? Será que está pronto para descobrir as verdades por trás de seus fins tão cruéis? Prepare-se para mergulhar em um relato cheio de coragem, dor e fé, e quem sabe, descobrir como essas histórias podem impactar a sua vida também. Os 12 apóstolos de Jesus eram homens comuns, com origens que não impressionariam a sociedade de sua época. Imagine pescadores, gente do mar, com mãos calejadas e cheias de histórias de trabalho árduo. Outros eram artesãos, como Mateus, que trabalhava como coletor de impostos e era desprezado pelo povo. Essas ocupações humildes não os impediam de receber o chamado de Jesus, que sem rodeios os convocou a abandonar tudo para segui-lo. E eles foram, deixando redes, barcos e até vidas familiares para trás. Dá para imaginar o impacto disso? Abrir mão do conforto diário por um propósito maior? Quantos de nós teríamos essa coragem? Mesmo sendo pessoas simples, os apóstolos foram moldados para uma missão grandiosa: espalhar o Evangelho. Durante 3 anos, eles acompanharam Jesus de perto, aprendendo com suas palavras e ações. Não eram perfeitos, longe disso. Pedro, por exemplo, era impulsivo e chegou a negar Cristo. Tomé era cético, como muitos de nós, mas é exatamente isso que os torna tão humanos e relacionáveis. Jesus não escolheu grandes intelectuais ou políticos. Ele quis provar que qualquer pessoa comum, com fé e dedicação, pode ser usada para transformar o mundo. E a transformação começou antes mesmo de entenderem o que estava por vir. Já pensou em como essa decisão impactou as suas famílias e amigos? Seguir Jesus, na época, não era apenas um ato de fé, mas de desafio à cultura e às autoridades. A cada passo, eles deixavam marcas profundas em quem os encontrava. Suas histórias nos mostram que o potencial de fazer algo grandioso está em cada um de nós, mesmo nos mais humildes. E se acha que a jornada deles foi fácil, espere para saber o que enfrentaram depois. A vida dos apóstolos de Jesus foi marcada por um paradoxo cruel. Enquanto levavam a mensagem de amor e salvação, enfrentavam perseguições brutais. Pedro, por exemplo, foi crucificado de cabeça para baixo, um ato de extrema humilhação. Ele pediu isso porque não se achava digno de morrer como seu mestre. João, por sua vez, foi jogado em óleo fervente, mas milagrosamente sobreviveu. Imagine o terror que esses momentos representaram, e ainda assim eles não recuaram. O que poderia levar alguém a tamanha coragem, senão uma fé inabalável? Essas perseguições não eram meros castigos, eram espetáculos públicos criados para intimidar e silenciar. Tiago foi morto pela espada, enquanto Bartolomeu sofreu um martírio que desafia a compreensão. Foi esfolado vivo. É difícil não se questionar sobre o que passava em suas mentes nesses momentos. Eles sabiam o que os esperava e mesmo assim continuaram.
Existe algo muito poderoso em acreditar tanto em uma causa que nenhuma ameaça, nem mesmo a morte, pode fazê-lo desistir. Isso nos leva a refletir o que realmente nos move na vida. A coragem dos apóstolos é um exemplo que atravessa os séculos. Enfrentar essas torturas não foi apenas um ato de resistência física, mas um testemunho de fé. Eles sabiam que cada golpe sofrido ecoaria em gerações futuras. E, de fato, estamos aqui, refletindo sobre essas histórias. Porém, as perseguições foram apenas uma parte da missão. Mesmo diante de tamanhas atrocidades, eles continuaram a expandir o Evangelho, levando a mensagem de Jesus aos confins da terra. E o impacto disso? Bom, é o que veremos no próximo capítulo desta jornada. Os apóstolos de Jesus não se limitaram às fronteiras de Israel. Suas missões os levaram aos confins do mundo conhecido. Tomé, por exemplo, é lembrado como o apóstolo que chegou à Índia, onde plantou sementes do cristianismo que existem até hoje. Já Paulo, embora não fosse um dos 12 originais, percorreu terras da Ásia Menor até Roma, enfrentando naufrágios e prisões. Cada apóstolo tinha um destino e uma missão específica, mas todos carregavam o mesmo propósito: espalhar o Evangelho de Jesus. Imagine a audácia de embarcar em jornadas tão incertas, confiando apenas na fé. Essas missões não eram apenas geográficas, mas culturais e espirituais. Cada apóstolo precisou se adaptar às línguas, costumes e crenças dos povos que encontraram. Pedro foi a Antioquia, enquanto Filipe evangelizou na Grécia e na Síria. Eles não tinham mapas detalhados, nem garantias de sucesso, mas tinham algo mais valioso: a certeza de que a mensagem de Jesus era universal. É como levar uma ideia revolucionária para lugares onde ninguém a entende ainda. O desafio é grande, mas o impacto pode ser transformador. Ao espalharem o Evangelho, os apóstolos mudaram a história de forma irreversível. Suas palavras e ações inspiraram comunidades a se formarem, igrejas a se estabelecerem e fé a crescer em lugares onde antes havia apenas dúvidas. É fascinante perceber como o esforço de um pequeno grupo de homens comuns gerou um movimento global. E o que dizer do custo disso? Bem, o preço pago por essa dedicação total não foi pequeno, como as histórias de seus martírios nos revelam. O martírio dos apóstolos de Jesus não foi apenas um fim trágico, mas uma declaração de fé que transcende o tempo. Tiago, por exemplo, foi o primeiro a ser martirizado, morto à espada por ordem de Herodes. Sua execução marcou o início de uma era de sacrifício, onde os apóstolos entregaram suas vidas como prova viva de sua crença no Evangelho. Não foi apenas sobre morrer, foi sobre mostrar ao mundo que sua mensagem era mais valiosa que a própria vida. É impressionante pensar no nível de dedicação que eles possuíam, algo que para muitos parece quase inalcançável. Cada martírio vinha carregado de simbolismo. Bartolomeu, que foi esfolado vivo, tornou-se o exemplo máximo de resistência espiritual. André, irmão de Pedro, foi crucificado em uma cruz em formato de X, conhecida hoje como Cruz de Santo André. Mesmo durante suas execuções, esses homens continuaram pregando, orando e inspirando aqueles ao redor. Não era apenas a brutalidade física que impressionava, mas a calma com que enfrentavam a morte. Esse legado ainda ecoa, convidando-nos a refletir até onde estamos dispostos a ir pelo que acreditamos. Essas mortes trágicas também abriram caminhos para a esperança. O sangue derramado por esses homens tornou-se a base sobre a qual o cristianismo se fortaleceu. Suas histórias são lembretes de que a fé, quando genuína, é capaz de superar qualquer adversidade.
No entanto, seu impacto não se limitou ao sacrifício. Suas contribuições deixaram marcas profundas que vão além de suas mortes. E o que eles nos deixaram de concreto? Os evangelhos, os escritos que carregam não só a história, mas a essência do cristianismo. Alguns dos apóstolos de Jesus não apenas espalharam sua mensagem com palavras e ações, mas também deixaram um legado escrito que mudou a história da humanidade. Mateus, por exemplo, escreveu um dos evangelhos detalhando a vida, os ensinamentos e os milagres de Jesus. João, conhecido como o discípulo amado, nos deu não apenas seu evangelho, mas também cartas e o Apocalipse, carregados de simbolismo e profecias. Esses textos são mais do que registros. São guias espirituais que transcenderam séculos, inspirando e confortando milhões de pessoas. O impacto desses escritos vai além da espiritualidade. Eles moldaram culturas, sociedades e até mesmo legislações ao longo do tempo. O Evangelho de Mateus, por exemplo, apresenta o Sermão da Montanha, uma das mensagens mais poderosas sobre ética e amor ao próximo. Já os textos de João, com sua ênfase no amor e na luz divina, tocam a essência da espiritualidade cristã. Ler esses textos hoje é como ouvir a voz dos apóstolos ecoando diretamente de seu tempo para o nosso. Imagine o peso de escrever, algo que ainda influencia vidas milhares de anos depois. Essas contribuições escriturais nos mostram que o legado dos apóstolos não foi apenas físico ou temporal. Suas palavras registradas no Novo Testamento são um convite à reflexão, ao aprendizado e à transformação pessoal. A beleza de tudo isso está no fato de que, mesmo após suas mortes, os apóstolos continuam falando conosco, guiando nossas vidas e inspirando nossa fé. E claro, ao mergulhar nessas páginas, percebemos que a história dos apóstolos não se resume às suas vidas ou mortes, mas ao impacto eterno que suas ações e palavras deixaram. E agora que você conhece as histórias intensas e muitas vezes trágicas dos 12 apóstolos de Jesus, a pergunta que fica é: o que você fará com esse conhecimento? Eles enfrentaram perseguições brutais, deixaram tudo para trás e transformaram o mundo com suas ações. E você está vivendo para algo maior? Está disposto a enfrentar desafios por aquilo em que acredita? Talvez a vida deles esteja te dizendo que é hora de parar de adiar e começar a agir com mais propósito. Pense nos sacrifícios que fizeram e nas lições que nos deixaram. Como você pode aplicar isso na sua vida hoje? Será que não é o momento de fortalecer sua fé, buscar mais conhecimento ou até mesmo inspirar aqueles ao seu redor? O legado deles nos mostra que o impacto que deixamos vai muito além do tempo em que estamos vivos. E se você pudesse ser essa mudança agora mesmo? Se você também sente que essas histórias te inspiraram, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar aprendendo sobre temas tão profundos e transformadores. Deixe nos comentários o que mais te impactou e vamos juntos continuar essa jornada de descoberta e aprendizado. Porque assim como os apóstolos, você também tem um propósito único para cumprir.